Agora, o Vasco e Flamengo, há uma disparidade muito grande de força. A força é muito desigual, né? Porque você vai ter o incomparável do Flamengo. Incomparável! Então, contra o Vasco da Gama. Termina o jogo, Pascoalzito. Torcedor do Vasco. O Vasco está classificado. Vamos lá. E aí vem alguém e fala, ô torcedor, o adversário é o Flamengo. É o Flamengo. E aí, hein, Pascoalzito? E aí eu ficarei muito surpreso se o Vasco se classificar. Torcedor do Flamengo, chegando agora, mais um vídeo aqui em nosso canal. Trazemos um recorte da ESPN Brasil, onde Zinho, Pascoal e companhia analisaram e projetaram um grande clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Serão duas partidas difíceis, mas que a mídia brasileira coloca sempre aí o Flamengo como sendo favorito. Vocês concordam? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e deixa o like para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Então, assim, acredito que vai ser um clássico empolgante, né? Porque o Vasco realmente determinado, querendo, o favorito é o Flamengo, mas o Vasco, né, pela grandeza, pela rivalidade que existe, vai tentar equilibrar. Vai ser complicado, porque o Flamengo está jogando muito bem, William. Vou te falar uma coisa, se o Vasco eliminar o Flamengo, eu caio dessa cadeira aqui. Com todo respeito ao Vasco, mas pela situação das duas equipes. É um feito para o torcedor do Vasco, na atual conjuntura. Na atual conjuntura, se o Vasco elimina o Flamengo, é ida e volta, né? 2 jogos. Se o Vasco elimina o Flamengo, de novo, com todo o respeito histórico, estou falando de momento, que já dura alguns anos, esse momento já vem há algum tempo, né? O Vasco eliminar esse Flamengo realmente para comemorar semanas. Não esqueça que tem outros compromissos, mas semanas. Agora, porque ontem, quer ver? Ó, eu tenho uma medida aqui que é a expressão facial do Pascoalzito. Então vamos lá. Termina o jogo, Pascoalzito. Torcedor do Vasco. O Vasco está classificado. Vamos lá. E aí vem alguém e fala, ô torcedor, o adversário é o Flamengo. É o Flamengo. E aí, hein, Pascoalzito? E aí eu ficarei muito surpreso se o Vasco se classificar. Porque você tem que... Até mesmo o próprio treinador, o Carille, disse na entrevista que o Vasco está atrás dos outros grandes do futebol carioca. E olha, que ele colocou o Botafogo, que ele venceu, colocou o Fluminense e colocou o Flamengo no pacote, né? O Fluminense também não fez um jogo maravilhoso, não, né? Não, o Fluminense está mais irritando a torcida do que jogando, né? Foi vaiado o time. É uma outra coisa, é mais irritante do que jogando. Agora, o Vasco, o Silas falou agora há pouco que quando os grandes se cruzarem no futebol paulista, aí a gente vai ter uma medida do que vai acontecer. Uhum. Porque aí, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, aí a gente vai saber o que vai acontecer. A gente não sabe, porque todos eles vão disputar. Agora, o Vasco e Flamengo, há uma disparidade muito grande de força. A força é muito desigual, né? Porque você vai ter o incomparável do Flamengo. Incomparável! Então, contra o Vasco da Gama. Entendeu? Há uma distância entre eles, taticamente, tecnicamente, qualidade individual. A gente pode colocar vários fatores em que o Flamengo é superior. Agora, o Vegete está querendo jogar, acredito que ele vai contagiar os outros jogadores, né? Porque ele tem essa capacidade de contagiar os seus companheiros para promover um jogo sensacional, o Maracanã lotado e tal, essas coisas todas que eu acho muito positivo. Mas confesso para vocês que, para mim... Sábado, Pascoal, sábado de carnaval no Rio de Janeiro, Maracanã, então, imagina... Quem já foi, porque ou vai na escola de samba, ou antes ou depois, né? Ou já vai arrumadinho para a escola de samba, mas vai lá ver o jogo. Ou então vai porque aí você já faz aquela conexão, terminou, já vai para lá. E não é tão longe dali também. E não é tão distante dali. Dá para ir até a pé. Se o cara tiver coragem, vai a pé. Sair do Maracanã para a avenida, lá vai dar para ir a pé. Agora não sei
Como é, assim, o Flamengo tem muito mais alternativas de jogador, o Flamengo tem muito mais plano tático, tem muito mais... O Flamengo pode jogar com 2 jogadores abertos pelas pontas, o Flamengo pode jogar com jogadores com muita qualidade por dentro, só um centroavante que o Flamengo precisava ter, que era o Pedro. Aí, para mim, seria uma exorbitância, né? Quando o Pedro puder jogar... Eu tô sentindo que você vai realmente colocar uma vantagem lá na lua pro Flamengo. Porque é o seguinte, hein? Não, o Flamengo é favoritaço. Favoritaço. Contra o Vasco da Gama, favoritaço se passar o Volta Redonda, é favoritaço se passar o Fluminense. Não, ele é favorito contra qualquer um ali. Mas é o seguinte... favorito que o senhor tá sendo modesto. Tá, favoritaço. Isso. Tá. Então é o seguinte, tem uma escalinha ali, ó, 0 a 10. Qual é a chance do Vasco eliminar o Flamengo numa escala de 0 a 10? A última vez que isso aconteceu no Campeonato Carioca, lembra aqui o Ricardo? 2016. Já vai 9 anos nessa brincadeira. Foi 2 a 0 pro Vasco. De 0 a 10. Qual a chance do Vasco? Qual a chance do Vasco de 0 a 10? Não, porque todo jogo... Eu estava lá, hein, William? Sim. Todo jogo, o time que tem menor qualidade técnica vai ter pelo menos uma ou outra oportunidade de fazer um gol. Não se enrosca nas palavras. Eu vou colocar para hein? você de 0 a 10, 2. 2. Zinho, era o Jorginho o treinador do Vasco, é isso? Isso, eu era auxiliar do Jorginho. Foi o último título carioca do Vasco, né? 2016 nós fomos campeões em cima do Botafogo no Maracanã. Olha, o Flamengo, daqueles times que eu falei no Brasil, que já desempenham um bom futebol, o Flamengo é o primeiro deles, né? Aí eu coloco um pouco o Corinthians, mesmo oscilando um pouquinho, mas o Corinthians também faz um início muito bom, né? O Atlético Mineiro deu uma encaixada, lá em Minas também, eu estou gostando. E o Bahia, que está na semifinal também do Campeonato Baiano e que vai atropelar o The Strong amanhã, nesse jogo lá na Fonte Nova. Então, assim, o Flamengo, com isso tudo que foi falado pelo Pascoal, e assim, a gente analisando, o Felipe Luiz, você viu o que ele falou do Luiz Araújo, depois do jogo? Que ele vai embora para casa com aquele sentimento que parece que ele não está sendo justo, porque o cara tá entrando, faz gol, o cara vai, entra, o campo tá falando, tá pedindo passagem, tá querendo, quer ser titular, merecia já ser titular. É porque aí o Cebolinha entrou, infelizmente machucou, sentiu, né? Mas é um cara que é titular pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique pode fazer o lado esquerdo, aí o Plata tá bem do outro lado, aí entra o moleque que faz um golaço, gol de placa lá no Maracanã, do Matheus Gonçalves, aí o debochado tá no meio, o Arrascaeta. Assim, é um time, o Gerson, é um time que realmente tem muitas opções. E os jogadores, o Felipe Luiz falou uma coisa que eu percebo também. Isso está dando gosto de ver no Flamengo. Os jogadores estão com fome, com vontade de ser campeão. Não tem essa coisa de o regional, o estadual. Os caras comemoraram o título da Taça Guanabara. Os caras comemoraram o título da Supercopa. O Flamengo já ganhou 2 títulos no ano. Então, assim, essa vontade, essa sede por conquistar, por levantar taça, por estar satisfeito com aquilo que está sendo planejado para os atletas, e todos. Você vê quem está no banco não está de bico, está entrando, está querendo. Isso faz o Flamengo muito favorito no Rio de Janeiro. Tá bem acima, porque a gente está vendo o rendimento das outras equipes. Agora, é clássico, é decisão, agora é a semifinal, ida e volta. Mesmo com esse favoritismo enorme do Flamengo, a gente tem que olhar o outro lado, a tradição, às vezes a coisa não encaixa no dia. É porque com 2 jogos fica mais difícil para o Vasco. Mas eu colocaria 70-30, né? Nessa coisa do 7-3 para o Flamengo. Deu um bocadinho mais ali pro Vasco. E o Silas, hein? 7-3. 7-3 também? 7-3. Mesmo o Carille sendo um cara muito bom no que diz respeito a armar a defesa, o Carille sabe quando precisa defender. Agora, se fosse um jogo só, eu subiria 4, Vasco 60-40. Mas 2 jogos eu também vejo. E o Vasco ainda... o Vasco tem o Verrete, ou o Vegete, tem o Coutinho, mas o Coutinho ainda, o Payet...
Ou seja, não é aquele time que você olha assim, por exemplo, na zaga, por exemplo, o João Vitor, o Freitas, o Léo Jardim é um baita de um goleiro, mas aí vai enfrentar um Flamengo, e olha que a gente está falando de um Flamengo que tem bastante gente fora, tem bastante gente machucada, tem bastante gente que se machucou, o Cebolinha se machuca no jogo, entre o Luiz Araújo, o menino Matheus Gonçalves, um fenômeno, o Wesley nem jogou, porque ele poupou o Wesley para botar o Varela para jogar. Sim. Então, Tá voando, Wesley. então, assim, ele tem O Léo Pereira jogou de lateral esquerdo. O Léo Pereira joga de lateral esquerdo, sendo que ele tem um monte de laterais esquerdos lá. Agora, o Felipe Luiz, nas entrevistas dele, desde sempre ele está falando o seguinte: não vai jogar nome, não vai jogar jogador novo, não vai jogar jogador velho, vai jogar aquele que der a dinâmica que eu quero que o Flamengo tenha. Está sabendo fazer a gestão da carga, essa coisa toda, mas você vê um Flamengo que o Muzinho falou, comemoraram a Taça Rio. Ou seja, que é um campeonato que... Guanabara. Taça Guanabara. Que não é aquela taça para se comemorar, assim, sabendo que você ainda tem coisa pela frente. Mas isso é a vontade de ganhar. A mentalidade no Flamengo está completamente diferente da mentalidade no Botafogo. Justamente. Aí é coisa de quem vem de cima. A coisa vem de cima e é isso que está acontecendo. Boa, E é isso que está acontecendo. A gente vê um Flamengo com sangue nos olhos. Flamengo com vontade. O que acontece no Botafogo não é que os jogadores não têm vontade, mas vem Jogador... Tem declaração lá de cima do tipo, olha, essa Supercopa aí pra mim não quer dizer nada, eu prefiro chorar no começo da temporada e sorrir no fim, o que me interessa mesmo é Libertadores, é Super Mundial, Brasileiro e tal. Tudo bem, correto, Copa do Brasil, para todo mundo, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Botafogo, para esses clubes, é por aí mesmo. O que temos no momento. Só que... Mas você tem que se preparar para isso, O que a gente tem para hoje? Até chegar o filé mignon, até chegar aquele prato principal, aquela lasanha, o feijãozinho com arroz. Lasanha é bom, hein? Lasanha é bom, hein? Nossa Senhora. Aí, até por enquanto, tem o feijãozinho com arroz, aquela batatinha frita, sabe? Bom, é gostosinho. Experimenta não comer pra você ver o que acontece. Frita um ovinho. Não é com ovinho ali, mas é um prato mais simples, mas bom, temperinho gostoso, dá certo, é legal, dá uma voltinha olímpica ali, evita corneta, evita problema. Não é fácil não, viu? Sabe o que acontece nesse caso do Botafogo? Eu tenho uma visão disso que... eu fui colhendo isso ao longo do tempo, né? Esse pouco tempo que eu tenho aí como repórter, como comentarista, esse pouco tempo. Principiante com muito futuro. Eu fui colhendo isso, né? Com alguns personagens, inclusive o Silas conhece alguns, com o Cilinho, com o Nelsinho Batista, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar sendo repórter, com o Filipão, com o Mano Menezes, com todos esses, com o Zagallo, que eu tinha uma amizade muito grande com o seu Zé, que eu gostava muito dele, e a gente vai aprendendo. O jogador só joga quando ele tem obrigação dentro de campo. O jogador não pode jogar à vontade, né? O Silas e o Zinho foram treinadores, eles podem explicar melhor do que eu. Os jogadores. Foram jogadores. E dois caras que cumpriam obrigações dentro de campo. Eu joguei no Maracanã contra o Flamengo, o Cilinho me tirou no intervalo, na reapresentação ele falou que eu parecia um peladeiro no jogo. Eu achei que eu tinha jogado pra caramba. Eu parecia um peladeiro, corria pra tudo quanto era lado. Com muita raiva dele aquele dia. Então, o Zinho era um cumpridor de obrigações. Sim. O Silas era um cumpridor de obrigações. E se o jogador não tiver obrigação dentro de campo, não acontece nada. Esse é o jogador tático, o jogador que interessa. O time do Botafogo, cada um tenta resolver da sua maneira. Né? No jogo do Racing, o Barbosa, o time está perdendo, o que ele vai jogar de centroavante? Para tomar outro gol? Tomou outro gol. Não, Pascoal. Então, sabe, essa coisa que me chama a atenção. Você desprezar esse tipo de competição, isso me chama a atenção. Desculpa, Zinho, pode falar. Não, assim, em cima do que você está falando, o Botafogo me parece assim que ele foi desmontado. Saíram do time titular 2 jogadores. O Basto está lá, não está jogando porque está machucado, mas ele está lá. Mas se você for escalar o time que jogou contra o Racing, John, Vitinho, Alexander Barbosa, aí jogou o Danilo Barbosa ao lado dele, improvisado. Não quis colocar os zagueiros que tinham no elenco, porque o Basto está machucado, mas é o cara que jogou a final da Libertadores. Estou falando do time titular que jogou contra o Atlético Mineiro lá no Monumental de Nunes,
aquele time que jogou contra o Haas, você não tinha o Luiz Henrique ou o Almada. O Gregory estava suspenso e o Baixo está machucado. Perfeito? Perfeito. Então você tinha uma base daquele time ali, mas parece que essa base daquele time que tinha aquela espinha dorsal foi desmantelado. Ninguém rende, ninguém está organizado dentro de campo. O futebol é um esporte coletivo. Os talentos individuais vão aparecer quando esse coletivo estiver arrumado e forte. Nenhum time conquista só com um talento individual. O talento individual vai fazer a diferença, desde que você tenha um time montado, organizado, determinado, focado, todo mundo com aquele mesmo objetivo. O Botafogo tinha 3 volantes no jogo. O Alexander Barbosa não saiu uma vez como um elemento surpresa, que teria uma proteção, porque tem 3 volantes, o zagueiro saiu como elemento surpresa, um dos volantes fica. Né? Aí quando o treinador faz uma mudança, tira o primeiro volante, que é o Gregory, tirou o primeiro volante, botou mais um atacante, aí o zagueiro sai para o jogo. Então você vê que o Alexander Barbosa, que eu quero aqui dizer, acho ele muito bom zagueiro, tá? Gosto muito. Foi uma peça fundamental nas conquistas. Mas quando um time não tem uma estrutura, está desmantelado e não tem um comando, nada contra o Caçapa, que ele chegou agora aí para organizar de novo. Mas essas mudanças, a falta de comando do gestor, que não traz um treinador há 3, 4 meses e acha que de uma hora para outra vai dar certo de novo. Trago mais 3, 4 jogadores, trago o treinador, vai encaixar e eu vou ser campeão no final do ano. Não é assim. Então esse Botafogo, o torcedor botafoguense não merece isso. O torcedor do Botafogo não merece isso. O torcedor até entendeu. Ah, não, tá difícil buscar no mercado. Mas não nesse momento, vamos entrar em março, não tem o treinador e os reforços para repor o elenco. Não é só o time titular, o elenco. Porque o treinador olha para o banco, tem uma garotada no banco, para ele tentar mudar alguma coisa. O Nilton jogou de zagueiro, improvisado agora, contra o Vasco. Então, assim, é muita coisa para o Botafogo. Então, assim, eu concordo contigo. O texto foi fundamental aí com a SAF para o Botafogo voltar a vencer, mas não é por causa disso que ele está agora isento de largar o Botafogo e não precisa ganhar nada, perde para todo mundo, não classifica nem para a semifinal, vai com uma desvantagem imensa contra o Haas. Vai ter que contar com o quê? Com os atletas se unirem de um jeito e a torcida, que é maravilhosa do Botafogo, de tentar levar essa torcida na quinta. Eu espero que o torcedor vá lá apoiar, mas para reverter contra um time muito organizado, que é o time do Haas. Dificílimo. Que tem um treinador muito identificado também com o clube, com os jogadores. Só uma nota aqui, ó. Flamengo falando sobre o Cebolinha. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atacante Everton Cebolinha realizou exame de imagem nesta segunda-feira, após ser substituído com dores na partida contra o Maricá. O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento com fisioterapia no departamento médico do clube. Talvez não jogue mais o Campeonato Carioca, tá? Talvez não jogue mais o Campeonato Carioca. Então é isso aí, galera. Vamos trazer as últimas informações do Flamengo, né? Infelizmente, tivemos uma notícia ruim no final da noite desta segunda-feira. O atleta Cebolinha, que saiu sentindo dores no último jogo do Flamengo contra o Maricá, infelizmente foi detectada uma lesão. Claro que não é nada para se preocupar, mas mais uma vez o jogador se lesiona e ficará de fora algumas partidas. Talvez não jogue mais nem o Campeonato Carioca. Flamengo confirma lesão em Everton Cebolinha após jogo contra o Maricá. Everton Cebolinha teve uma lesão na parte posterior da coxa direita. O jogador Everton Cebolinha deixou a partida ainda no primeiro tempo do jogo contra o Maricá no último sábado, pelo Campeonato Carioca. Nesta segunda, o time rubro-negro atualizou a situação e destacou que o atacante sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e já iniciou tratamento, né? Jogadores como Cebolinha, Luiz Araújo, Gerson, né, que jogam em alta intensidade, têm um grande risco de sofrer lesões, né? E Cebolinha é um deles que sofre bastante lesões, né? Infelizmente, mais uma vez o jogador ficando de fora aí das finais do Campeonato Carioca.
Então a nota que o Flamengo lançou recentemente foi essa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atacante Everton Cebolinha realizou exame de imagem nesta segunda, após ser substituído com dores na partida contra o Maricá no último sábado. O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou tratamento com a fisioterapia no departamento médico do clube, disse o Flamengo em nota oficial. O Flamengo que irá enfrentar o Vasco em 2 partidas pela semi do Campeonato Carioca. O nosso Mengão terá vantagem de 2 empates, pois foi campeão da Taça Guanabara, terminou esse primeiro turno com o maior número de pontos, portanto, tem a vantagem de 2 empates. Com certeza, Cebolinha fará falta. Era um jogador que, por mais que não fosse titular nesse momento, quando entrava no segundo tempo, levava muito perigo ao gol do seu adversário. Então ele já inicia o tratamento agora, né? O pessoal da fisioterapia, os médicos estão trabalhando para trazer o jogador mais rápido possível. Claro que ainda é início de temporada, por isso mesmo que Felipe Luiz tem tido essa precaução em colocar os jogadores várias partidas consecutivas. O Campeonato Carioca, de acordo com a comissão técnica, juntamente com o diretor esportivo José Boto, a prioridade é rodar o elenco, é fazer com que esses atletas descansem e, é claro, o Flamengo entra para vencer, mas não vai estourar os atletas logo no início da temporada e mesmo assim está sofrendo com lesões. Graças a Deus não são lesões graves, são lesões que com no máximo 1 ou 2 semanas os jogadores já estão disponíveis novamente, então o Flamengo aí fazendo esse planejamento para que assim todos os atletas estejam, né, na maior parte dos jogos na temporada inteira. O Flamengo tem o Campeonato Carioca, tem a Supercopa do Brasil que já conquistou, tem o Super Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então até o final de dezembro o nosso Mengão terá uma maratona de jogos. É claro que o objetivo é vencer a maioria desses campeonatos. Só que sabemos que, infelizmente, por mais que o Flamengo tenha um elenco qualificado, é praticamente impossível o Flamengo conquistar muitos títulos. Justamente por isso, os jogadores vão se lesionando a maior parte do tempo. Sem falar que tem convocações para as suas seleções. O Flamengo tem vários jogadores do Uruguai. Com certeza vai ter uma carrada de jogadores convocados pela seleção brasileira. Então, é uma dor de cabeça aí para Felipe Luiz. Na sua opinião, o Flamengo é favorito contra o Vasco? Participe e deixa aí a sua opinião nos comentários.